Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. E eu já quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus. Estou muito feliz. Deus abençoe, pastor Mauro, um amigão. Conheço o pastor Mauro há muitos anos, conheço ele antes dele me conhecer, na verdade. Conheço o pastor Mauro desde quando ele organizava o futebol ali no São João, lembra? Muitos anos atrás. E aí tinha uma galera da nossa igreja que ia lá dar um show lá, né? Eu passo presbítero Edson, lembra do Edinho? O Kleber, não sei se você vai lembrar do Kleber. Isso, e aí eu ia com eles, era um menininho ainda, eles me levavam lá. E eu me lembro do pastor Mauro desta época. Depois fui algumas vezes congregar ali no Itapeva, ali em frente ao terminal. Fui muitas vezes lá, tínhamos amigos lá, o Renato, a Silvia. Lembra desse pessoal? O Fernando, essa família, eu era um amigo deles, então eu ia lá de vez em quando para adorar a Deus. Então já conheço o pastor Mauro faz tempo. E depois, graças a Deus, a gente alinhou, né, pastor? A gente ficou mais próximo. Eu tive a oportunidade de poder ministrar para os irmãos, lá e agora aqui. Que honra poder estar aqui, nos 25 anos da Shalom. Amém, irmão? Se Jesus não voltar, eu quero assumir um compromisso daqui a 25 anos, no Jubileu de Ouro, estar aqui pregando. Amém, irmão? Quem vai estar vivo até lá? Pastor Mauro vai estar daqui a 25 anos? Vai estar. Vamos ter fé, irmão. Deus abençoe. O Mano está ali, o Mano também é um amigo que a gente conhece há muito tempo. Deus abençoe, viu? Muita gente conhecida, que Deus vos abençoe. A Rebeca está aqui também, conheço há muitos anos. Deus abençoe sua vida, sua família. Irmãos, que alegria. O Anderson, que foi o obreiro que me mandou uma mensagem no WhatsApp, a gente sempre está se falando ali, de vez em quando ele manda mensagem eu já sei, ele está me convidando para ministrar. Deus abençoe. Trago a paz ao meu pai, meu pastor, pastor Jorge, amém, irmãos? Amém. Também a minha esposa hoje foi uma comitiva de umas 40 pessoas para o cinema hoje assistir a série do The Chosen, lá em Santo André. Quem já assistiu essa série? Né? Então, lá em Santo André, hoje abriram uma sala lá. Vocês foram ontem? E aí já estava marcado, ela não pôde me acompanhar. Então, o Theo está com a minha sogra, a minha esposa foi para lá com o pessoal e eu estou aqui. Glória a Deus por isso. Amém? Mateus capítulo 15, verso 21. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 15, verso 21. Eu vou ler minha tradução, um pouquinho diferente, mas o sentido não muda. Diz assim o texto: E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio a ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus disse: ó mulher, grande é a sua fé, seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? Glória a Deus. Eu sei que o filho do pastor Mauro trabalhou bastante aqui hoje, né? Mas se ele puder me ajudar aqui, cadê ele? Está por aqui? Ah, não, então, está liberado.
Pode, fica nessa missão aí, tá bom? Fala para elas que eu te liberei. Eu sou que nem o profeta Eliseu. Eu gosto de profetizar o som de um fundo musical, mas tem o som da chuva aí, ó. Tá ouvindo, irmão? Amém, é natural, né? Irmãos, então olha aqui para mim. Eu gosto muito dos diálogos, das palavras de Jesus, do sermão, de ler os milagres, porque tudo que envolve Jesus sempre tem muita lição, tem muito ensino. Jesus, ele é muito pedagógico, ele é mestre, ele é Senhor. Então toda vez que você abrir a Bíblia e você ler alguma palavra que Jesus está falando, seja pregando ou conversando, dialogando com alguém, você dobra a tua atenção, porque tem muito ensino, tem muita sabedoria, amém? Você concorda comigo? Então todas as vezes que você ler a Bíblia, e Jesus está falando, Jesus está no texto, ainda que ele esteja em silêncio, mas ele está no texto, dobra a tua atenção, porque tem lições preciosas para nós. E eu escolhi um texto, um dia da vida de Jesus, um momento que não deve ter levado ali meia hora da vida de Jesus para compartilhar com os irmãos. Jesus, se você ler o contexto do capítulo 15, você vai ver Jesus tendo um diálogo ou travando debates com fariseus, com escribas, com religiosos. Jesus então ele decide no capítulo 15 se retirar desse contexto de embates, desse contexto de discussões, porque Jesus enfrentou perseguição. Se você estudar a história dos fariseus na época de Jesus e de como eles tentaram prejudicar o ministério de Jesus, talvez você não suportaria, porque os fariseus eles se levantaram para ser uma pedra no sapato de Jesus. Você vai ver muitas vezes os fariseus provocando Jesus, colocando Jesus à prova, muitas vezes. O fariseu é aquele que te testa, o fariseu é aquele que está sempre disposto a colocar uma armadilha no teu caminho. O fariseu é aquele que vai te questionar sempre. Jesus enfrentou os fariseus, e eu acredito que em algum momento da sua vida, você também deve ter enfrentado algum fariseu, sim ou não? De vez em quando, vai se levantar um fariseu. E a ideologia, o projeto, a ideia do fariseu, é colocar você à prova, é te envergonhar, é fazer você se sentir humilhado. Mas eu estou debaixo de uma palavra. Se você estiver debaixo dessa palavra, escuta, eu falo, e você como um bom batista shalom, pentecostal, amém, irmão? Amém, pastor Mauro? O povo aqui dá glória a Deus, né? Pelo menos o pastor já falou. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Quando ele falou isso, eu me senti em casa. Então você como um bom batista, e eu vou, se um dia o senhor for mudar o nome, pastor, Batista, Shalom, Ágape, Pentecostal. Olha só, eu estou debaixo de uma palavra. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te guarda. Aleluia, ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o guarda de Israel é contigo. Glória a Deus. Jesus então se retira. Mateus capítulo 15, ele se retira e vai para uma região, o texto diz, para as regiões de Tiro e Sidom. Esse texto está em Mateus capítulo 15, em Marcos capítulo 7. Eu gosto de uma fala que o evangelista Marcos registra lá no capítulo 7, porque ele diz assim, ele se retira e ele queria ocultar-se. O que isso significa? Ele se retirou e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Ele foi dar um tempo, tirar umas férias, dar um relax, sabe, esfriar a cabeça. Quem nunca, né, irmão? Sabe aquela semana estressante?
aquela semana que você enfrentou várias tempestades, aquela semana que foi difícil, que houve vários levantes, aquela semana que o mar ficou revolto, que você enfrentou situações difíceis no trabalho, que você teve problema na família, aquela semana que chegou aquele diagnóstico que te deixou preocupado, que veio aquela notícia. Irmãos, tem semanas, tem fases na nossa vida que é prova. Ou só comigo, cadê você que já enfrentou essa fase? Semana de luta, sabe, aquele tempo, aquele mês que foi difícil, que você quer apagar da história, aquele ano difícil. Aí, irmãos, uma das coisas que a gente faz quando a gente tem um tempo é: eu vou tirar umas férias, eu vou pegar um recurso aqui, vou dar um jeito, vou mexer lá na poupança, e vou alugar uma pousada, e vou desaparecer. Ou é só comigo? De vez em quando eu falo para a Lila: a gente precisa dar uma viajada. É assim ou não é? A gente precisa dar uma descansada, esfriar a cabeça. Meu pai é pastor ali na Cristo Pentecostal, e eu estou lá, vai fazer 15 anos que ele é pastor lá, e desde que ele assumiu eu estou lá, auxiliando ele. E eu, que sou um auxiliar, às vezes eu falo: meu Deus, que vontade de levar esse irmão para uma sala, pegar um pedaço de madeira, não é, pastor Mauro? É só com a gente. Tem membro que é difícil, mas a gente é crente, né, irmão? A gente é crente, a gente não faz isso. A gente vai para o joelho, a gente ora, a gente aconselha. Mas tem dias, irmãos, que a pressão, tem dia que a aflição, a angústia toma conta do nosso coração. Eu não sei se isso já aconteceu com o pastor Mauro, mas houve uma fase em que meu pai ele acordou cheio de mancha no corpo. Cheio de mancha vermelha para tudo quanto é lado. E a gente ficou preocupado, aí foi no médico, e vira dali, vira daqui, faz exame, e faz outro exame. E aí o médico falou para ele: olha, isso aí é estresse. O que o senhor faz? O senhor está muito estressado. Aí ele falou assim: eu sou pastor. O senhor precisa descansar, senhor Jorge. Tira umas férias, pega a sua esposa, dá uma viajada, dá uma descansada. E Jesus foi para Tiro e Sidom, e ele queria ocultar-se, ou seja, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Imagina ele falando com os discípulos: olha, nós vamos, mas desliga aí o celular. Estou contemporalizando, tá bom, irmãos? Não tinha celular naquela época, mas se ele vivesse hoje, ele ia falar: desliga o celular, silencia aquele grupo da igreja, pelo amor de Deus. Tem uns grupinhos aqui na igreja no WhatsApp, sim ou não? Tem, né, pastor? Toda igreja tem. De vez em quando pipocam as discussões nos grupos do WhatsApp da igreja. Ou é só lá no Itapeva, lá em cima, lá no morro? Aqui na Shalom também? Desliga tudo! Quero ficar tranquilo, quero ficar a sós, quero esfriar a cabeça. Mas eu gosto de Marcos 7, porque o texto diz: ele queria ocultar-se, mas ele não podia. Isso aqui mexeu comigo, irmãos. Ele tentou se esconder, ele tentou dar um tempo, ele achou uma casa, uma guarida, ele queria ficar lá sozinho, mas não teve como. Alguém ficou sabendo que ele estava lá. Alguém foi atrás de Jesus naquela casa. De alguma maneira a notícia espalhou. Aí sabe o que eu aprendo aqui com esse texto? É que nem sempre eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero. Nem sempre. Ai, se eu fosse fazer tudo o que eu quero, não sei se eu estaria nesse culto aqui hoje, que bem na hora do culto começou a chover. Eu tenho certeza que alguém que está aqui me olhando, me ouvindo, pensou assim: começou a chover, não sei se eu vou. Não precisa nem ser profeta para falar isso, sim ou não? Eu tenho certeza que se você fosse deixar de fazer, ou só fizesse aquilo que você quer, irmão, tem muita coisa que a gente faz, que a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer. Não dá para viver uma vida fazendo só o que a gente quer. Jesus queria ocultar-se, mas ele não podia. E na igreja, deixa eu falar uma coisa: na igreja você não faz só o que você quer, você faz o que precisa ser feito. Quantas vezes eu estava decidido a entregar tudo,
Quantas vezes eu decidi, falei, não, eu vou abrir mão desse monte de compromisso que eu tenho aqui, porque é tanto compromisso, eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho agenda para cumprir, tenho a igreja, eu vou abrir mão de alguma coisa porque eu não estou aguentando mais, é muito compromisso, é muita coisa, minha cabeça está fervendo, e quando eu ia entregar, Deus falava comigo, você não vai entregar, porque você não faz o que você quer. E quem está debaixo da direção do Senhor não faz o que quer, porque a vontade nunca é nossa, a vontade que prevalece sempre é a vontade de Deus. De repente você está aqui, e você está aí pensando, poxa vida, eu acho que eu vou entregar esse ministério, eu acho que eu vou entregar, eu vou conversar com o pastor Mauro, não vou entregar os pontos, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou aflito, tanta coisa, a vida é tão corrida. Cuidado com a sua vontade. Quem faz a vontade de Deus, experimenta esta vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém, irmãos? Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que Deus quiser. Você não vai viver para cumprir as tuas vontades, mas você vive para cumprir a vontade de Deus. Com muito carinho, viu, irmãos? Muito respeito. Quero mexer com você e agora eu não vou cansar você falando para você virar para o lado toda hora, prometo, tá bom, irmão? Mas vira aí para quem está do teu lado, quem sabe na tua frente ou atrás de você, diga para essa pessoa, diga, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Agora olha para cá. A Bíblia diz que uma mulher descobre onde Jesus estava. Mateus capítulo 15 diz que ela era cananeia, uma mulher cananeia. Marcos capítulo 7 diz que ela era Ciro-fenícia. Marcos capítulo 7 diz que ela era Ciro-fenícia e grega de nação. Eu falei, meu Deus, quanta informação, porque é o mesmo texto, é a mesma mulher. Agora presta atenção, Marcos capítulo 15 chama ela de mulher cananeia, fala da sua genealogia, ela era descendente dos cananeus. Ela morava nas regiões da Ciro-fenícia, então era uma mulher que vivia ali nas regiões da Síria, fazendo fronteira com Fenícia. E a Bíblia fala que Marcos 7 diz que era grega de nação, então muito provavelmente ela era influenciada pela cultura grega, porque na época de Cristo, o império economicamente forte e militarmente forte eram os romanos. A potência econômica e militar da época eram os romanos, mas quem influenciava o pensamento, quem era forte culturalmente eram os gregos. Então o grego tinha uma influência cultural muito forte no mundo inteiro, assim como os americanos têm hoje. Olha, eu posso aqui mostrar aqui agora uma referência dos americanos. Eu tenho um amigo ali que está com uma camisa, o que está escrito na sua camisa aí, mano? Não, eu pensei que era inglês, ó. Pensei que era inglês, servir por algo maior. Tem alguém que tem um iPhone aqui? Cadê? Eu profetizo na sua vida se você não tiver. Você recebe aí em nome de Jesus. Tem alguém aí? A Rebeca falou, amém, eu recebo. Os nossos instrumentos. Tá aqui, ó. Kurzweil, nenhuma marca dessa é brasileira. Laney, aquele amplificador, nenhuma marca é brasileira. A Laney não é do Brasil. Os melhores microfones, os maiores equipamentos de som. Quando você vai comprar um microfone, se você quiser comprar um microfone de qualidade, alguém vai falar, compra um da Shure. É assim ou não é, pastor? É o melhor que tem. Nós somos muito influenciados em tudo, pela tecnologia, pelo pensamento, pela música. Nós cantamos aqui hoje, pelo menos 2 versões de canções que não são de compositores brasileiros, que são de compositores americanos. Bondade de Deus, não foi um compositor brasileiro. O Isaías Saad traduziu. Essa música Te Agradeço, que nós cantamos, que o Diante do Trono não regravou, não foi um compositor brasileiro. Então nós somos muito influenciados pela cultura americana. Na época, os gregos eram uma potência, era uma influência cultural, filosófica, e eles influenciavam o mundo.
Então, olha a carga histórica. Eu estou falando tudo isso para falar para você do tamanho, do peso, da carga histórica dessa mulher. Os gregos, apesar de terem muita influência, que eu considero positiva, principalmente na música. Quando você vai estudar música, você precisa aprender os modos gregos. Os gregos têm influência, pastor Mauro, direta, essencial na música. Quem aprende música vai aprender os modos gregos. Qualquer instrumento que você for aprender. Mas os gregos também tiveram uma influência muito negativa. Porque pensa num povo imoral, idólatra. E olha o tamanho da carga histórica desta mulher. Mateus 15 diz que ela era cananeia, descendente dos cananeus. Pensa num povo que foi inimigo do povo de Deus, foram os cananeus. Estuda a história dos cananeus. Pensa num povo que se levantou e que se colocou no caminho do povo de Deus muitas e muitas vezes, os cananeus. Tudo que é eus na Bíblia, irmão. Cananeu, Eveu, Eteu, Jebuseu. Esse povo, essa raça não prestava. É um povo que se levantou muitas vezes para perseguir o povo de Deus, para travar batalhas, foram inimigos do povo de Deus. Marcos capítulo 7 diz que ela habitava nas regiões da Sírio-Fenícia. Irmãos, vai estudar a história dos sírios. Estuda a história de como esse povo se levantou contra o povo de Deus, foram opositores do povo de Deus. A mesma coisa os fenícios, eram povos distantes de Deus, que não amavam a Deus, que não recebiam a palavra de Deus. Então, esta mulher que vai procurar Jesus, que descobre a casa que Jesus estava, ela veio procurar Jesus com uma carga histórica pesada nos seus ombros. E eu já começo a fazer uma aplicação para você que está me ouvindo aqui nos 25 anos de aniversário da Shalom. De repente você chegou para comemorar esse aniversário com um peso histórico muito grande sobre os seus ombros. É um histórico ruim na sua família, um histórico ruim na sua casa, um histórico ruim que te acompanha, um histórico ruim, parece uma maldição que acompanha a família, e você está aqui me ouvindo hoje, com esse peso histórico. É alguém que tem um histórico ruim no relacionamento com os pais, é alguém que tem um histórico ruim em relacionamentos conjugais, é o filho que foi abandonado, que não teve família, que viveu na casa de um, que viveu na casa de outro, é alguém que não consegue prosperar, que volta e meia cai em algum vício, seja ele de imoralidade, seja um vício de jogos, seja um vício no álcool. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para você que carrega um peso histórico, um peso histórico nos seus ombros, um histórico pesado sobre os seus ombros. Hoje há uma liberação do céu através da palavra que é pregada sobre a tua vida. E tudo aquilo que tem te aprisionado, e tudo aquilo que tem te travado, que tem te parado, que tem consumido a tua mente, pelo poder da palavra, eu creio que Deus vai quebrar todo o mal. Tudo aquilo que tem se levantado contra você, todo o histórico do passado que te persegue hoje, através desta palavra, Deus me usa para dizer que Ele está disposto a passar uma borracha no teu passado, aleluia. O nosso Deus é um Deus que é perito, que é mestre em começar uma nova história. Nosso Deus é perito em novos começos. Então, em nome de Jesus, profetiza para quem está do seu lado, diga, está na hora de virar a página. Diga aí para quem está do teu lado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Está na hora de virar essa página, meu irmão. Passado não é lugar de morada, amém? O que passou, passou. Vira a página, Deus está disposto a começar a escrever uma nova história na tua vida, na tua família, na tua casa. Glória a Deus. Esta mulher que tinha esse peso histórico, esta carga histórica, tão difícil, encontrou a casa que Jesus estava. Ah, meu irmão, eu sei que você já errou muito, já falhou muito. Eu sei que todos nós aqui temos um passado, irmão. Muitas vezes, passado que nós não nos orgulhamos. Mas eu vou te dar uma notícia boa. Você encontrou a casa que Jesus está, amém? Apesar de tudo, você veio para esse culto hoje, está ouvindo a palavra.
Isso é um sinal de que você conhece o caminho. E se você encontrou a casa que Jesus está, Jesus te encontrou também. E Ele vai liberar uma palavra que vai mudar realidades aqui essa noite. A mulher, vou correr. A mulher encontra a casa que Jesus estava e ela vem gritando. Como é que ela vem? E ela vem gritando dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém na Bíblia já fez essa oração. Quem é bom de Bíblia aí? Quem? Cego de Jericó. Olha aí, como é seu nome, varão? Ali, ó, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do abençoado ali, olha lá. Bom de Bíblia. Ele não esperou nem, ele já foi falando, é o cego de Jericó. O cego de Jericó fez a mesma oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher sabia oração. Agora, sabe o que me chama a atenção? A mulher não era judia. Então, isso me fez pensar, porque alguém que não é judeu, como é que alguém que não é judeu conhece uma oração dessa? Porque essa era uma oração comum aos judeus, porque o judeu, eles sabiam quem era o filho de Davi, eles conheciam esse termo. Agora, a mulher não, a mulher, ela era de outra nacionalidade. Como é que ela sabia essa oração? O fato é que ela orou esta oração. Ela fez esta oração. Então ela fez a oração certa. Ela fez a oração certa. Ela orou para o Deus. Ela estava no lugar. Na hora. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você já fez a oração certa. Ao Deus certo. Na hora certa. No lugar certo. Você já fez essa oração? Agora, você já fez tudo isso, e a impressão é que mesmo orando ao Deus certo, fazendo a oração certa, no lugar certo, na hora certa, a impressão é que está dando tudo errado. Ou é só comigo? Ou é só comigo? Irmãos, tem fase na nossa vida que a gente está fazendo tudo, e está dando tudo, então não é só comigo. Você respondeu assim muito rápido. Você está fazendo a oração certa. Você está pagando o preço, você está vindo para a igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A minha sogra orou 32 anos para Jesus salvar o meu sogro. Quanto tempo? 32 anos. Ela fez a oração certa, ela buscou da maneira certa. Já pensou se ela desistisse no meio do caminho? E ela orava 32 anos, Senhor, salva o Pedro, Senhor, salva o Pedro, salva o Pedro, Senhor, salva o Pedro. Aí em 2006 eu conheci a Leila. Aí era minha sogra, a Leila, e agora tinha eu. 3 orando, Senhor, salva o Pedro, salva o Pedro, salva o Pedro, salva o Pedro. E o Pedro religioso, difícil, muito indagador. Não demorou muito tempo, eu estava namorando com a Leila, a gente começou a ter uns debates teológicos, eu e ele. Aí um dia eu fiquei cansado, irmãos, porque a gente é muito ético, a gente não quer ser duro demais com quem ainda não veio para Cristo. Mas um dia, sabe, pastor, quando bate aquele estresse, e eu fiquei cansado, falei, Pedro, vamos fazer o seguinte, eu não quero mais discutir com você. Vai chegar uma hora que a trombeta vai tocar, vai subir eu, vai subir a Leila, vai subir a Nice, vai subir o Vanderlei, vai subir a Lica, vai subir tua família inteira, e tu vai ficar. Tu vai ficar, Pedro. Vai subir todo mundo, tua família inteira. Aí a Leila, quando ela ouviu a conversa, falou, nossa, você foi muito dura com meu pai. Você foi muito duro com meu pai. Hoje eu até brinco com ela. Uma semana depois, o Pedro ficou a semana inteira em silêncio. Uma semana depois, ele chegou na esposa dele, na Nice, que começou a orar antes, todo mundo falou, Nice, eu já fui na sua igreja algumas vezes, e eu vi, muitas vezes o pastor, ele fez o apelo, para quem queria se render a Cristo. Muitas vezes ele fez um apelo, mas algumas vezes ele esqueceu, porque volta e meia ele estava lá. Dependendo do culto, um culto diferente, um culto que a família, ele ia, ele gostava de ir, mas nunca se decidia. E às vezes ficava criticando o culto. Criticava até as mensagens. Olha que ousado. Aí um dia ele falou com a Anice, às vezes o pastor esquece de fazer o apelo. Fala para ele que domingo eu vou para o culto. E fala para ele não esquecer de fazer o apelo, porque domingo eu entrego a minha vida para Jesus. Do nada. Aí a Anice falou, mas que bênção, que testemunho maravilhoso, mas o que aconteceu? Ele falou assim, é porque o dia que a trombeta tocar, vai subir você,
vai subir a Leila, vai subir o meu outro filho, Vanderlei, vai subir todo mundo e eu vou ficar. E eu não quero ficar, eu quero subir com vocês. A minha sogra orou tanto tempo, e ela fez a oração certa, ao Deus certo. E eu quero profetizar que na hora certa, Deus vai ouvir as suas orações. Amém, irmãos? Nós vamos aprender aqui com esta mulher. Ela veio gritando, ela fez a oração certa. E por que eu disse que parece que está dando errado? Porque se você continuar lendo, o texto vai dizer assim: e Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ficou em silêncio. Tem uma fase na vida do crente que eu chamo de silêncio de Deus. Qual é o nome da fase? Silêncio. Tu tá orando. Tem uns irmãos aí que falam, não, dizem que ir para o monte, diz que tem algo diferente no monte. Tem uns irmãos que arrisca, vai até no monte. Como se Deus não te ouvisse aqui. Eu gosto de monte, irmão, mas o mesmo Deus que está no monte está lá na beira da tua cama, te ouvindo. É o mesmo. Mas você quer fazer algo diferente. Aí você vai para o monte, você faz campanha, você acorda de madrugada, você chama os amigos para orar. E Deus está como? Em silêncio. Ou fase difícil. É a fase que tu ora, paga preço, consagra a vida e Deus não fala nada. Quem já viveu essa fase aqui, a fase do silêncio de Deus? A mulher fez a oração certa, ao Deus certo, e Deus ficou em silêncio. Parecia que estava dando errado, mas só parece, viu, irmãos? Só parece. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você pode não estar entendendo nada agora, mas continue fiel no propósito, porque amanhã Deus vai colocar um testemunho na sua boca. Aleluia. A mulher gritou, e Jesus não lhe respondeu palavra. Os discípulos ficaram incomodados e eles disseram: mestre, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Trocando miúdo aqui, os discípulos se incomodaram, eles falaram: mestre, você não vai falar com essa mulher, você não vai atender essa mulher, a mulher está gritando, a mulher está desesperada. Alguém pode até entender que foi uma ação negativa dos discípulos, mas não foi. Os discípulos queriam que Jesus desse alguma atenção para a mulher. Jesus não foi nem recebê-la. Os discípulos falaram: despede a mulher, conversa com ela, fala alguma coisa, porque ela está gritando. Eles falaram: ela está gritando. Agora, aprenda uma coisa com essa mulher. Quem quer aprender a lição? Fala ou não falo? Quem quer receber uma revelação aqui? Diga: eu quero. Então presta atenção. Jesus ficou em silêncio, mas a mulher continuou gritando. Jesus não respondeu palavra, mas a mulher não parou de gritar. Primeira lição: o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja te ouvindo. É por isso que você não pode parar de gritar. O fato de Jesus estar em silêncio não quer dizer que Ele esteja indiferente, que Ele não está nem aí, que Ele não está ligando. Meu amigo, Deus está te ouvindo, ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está te ouvindo. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Não pare de gritar pela tua família, não pare de gritar pela tua casa, não pare de gritar pelos teus filhos, não pare de gritar pelo teu casamento, não pare de gritar, porque vai chegar uma hora que Deus vai bradar no teu deserto, amém, irmão? Glória a Deus. Levante a mão comigo e diga: eu não vou parar de gritar. Diga: uma hora eu sei que Deus irá me responder. Oh glória, aleluia, Deus de maravilha. Não para de gritar, meu amigo, continua gritando. Quando os discípulos vão interceder pela mulher, Jesus responde para eles. Jesus disse assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, Ele veio para os que eram seus, para os judeus, mas os seus não o receberam, não o aceitaram. Porém, todos aqueles que o receberam,
Deus os fez filhos, herdeiros. E esse texto relata muito esta palavra, irmãos. Porque Jesus, ele faz questão de dizer: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de... Jesus estava dizendo assim: existe uma prioridade. A minha prioridade agora são os judeus. Agora, presta atenção, você sabe, eu sei, que um dos atributos de Jesus é a onisciência, amém? O que é onisciência? Ele sabe de tudo. Nós estamos aqui, hoje é sábado, Jesus já está lá na segunda-feira, preparando tudo para você. Jesus já sabia o final da conversa. Então, se você lê o texto, de repente você pensa: poxa, mas parece que ele está sendo muito duro com a mulher. Calma, porque Jesus já sabia o final da conversa, ele conhecia o coração daquela mulher. Agora, sobre tudo o que nós podemos aplicar aqui, nesta fala de Jesus, algo muito simples me veio à mente. Jesus está falando assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando, existe uma prioridade. Primeiro, os judeus. Em suma, foi isso que ele quis dizer para a mulher. Apesar de nos trazer uma lição, porque o texto não acaba aqui, nos trazer uma lição preciosa nesse texto. Mas foi isso que ele quis dizer, nesse momento, até para sondar o coração da mulher, para ver qual seria a ação da mulher. Agora, sobre tudo que eu posso aprender e aplicar para os irmãos, algo me veio à mente, pastor. Sabe o que me veio à mente quando eu li esse texto, essa fala de Jesus? Me vem à mente uma grande fila. Uma grande... Quem gosta de fila aqui, dá um glória a Deus. Eu vi aleluia. Eu falei glória a Deus, o irmão é esperto. Irmão, quem que gosta de fila aqui? Vamos falar real. Ah, irmão, não, eu já desisti de compra. Já desisti de pagar a conta. Graças a Deus que tem os aplicativos hoje. Você não precisa mais ficar saindo, você paga tudo pelos aplicativos. Sim ou não? Mas não tem como, a gente não escapa da fila. Vai ter um momento que você vai ter que ir no banco resolver um pepino que não tem como resolver pelo celular. Você vai ter que ir lá falar com o seu gerente. E aí quando você chega lá que está aquele monte de gente, você dá uma desanimada. Sim ou não? Você vai abastecer o carro. Se for aquele posto atrás do Bradesco aqui, desanima, irmãos. Porque é um dos postos mais baratos que tem. Sabe qual que eu estou falando ou não? Quem abastece naquele posto no centro ali atrás do Bradesco? Você vai lá, sempre está lotado. É assim ou não é? E aí a gente fica ali na faixa amarela. E os amarelinhos, esse amarelinho de Mauá não é crente não, irmão. Porque eles gostam de ir lá nessa hora que está cheio o posto. Que eles ficam mutando a gente lá. É assim ou não é? Mas aí quando eu vejo que tem aquele monte de carro, eu desanimo. Eu prefiro pagar mais caro, eu vou no outro posto. Eu não gosto de ficar na fila. E quando eu leio esse texto, me vem uma fila na mente. Uma grande fila. E de vez em quando, o nome de alguém é chamado. Mauro. O Mauro está na fila. Mas aí o nome dele, uma voz ecoa e alguém fala o nome dele. Aí de repente ele sai da fila. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma fila. Tenta visualizar isso no mundo espiritual. Existe uma grande fila na nossa vida. Uma grande fila. De vez em quando o nome de alguém é chamado. E na igreja é assim. De vez em quando alguém vem testemunhar, né, pastor? Contar um testemunho. A gente ouve com alegria no banco, e tem que ouvir com alegria, mas um pensamento ecoa na nossa mente: meu Deus, quando vai chegar a minha vez? É assim ou não é? Você vê todo mundo sendo abençoado, parece que a nuvem da bênção está em cima da cabeça da irmã Maria, porque só ela vem contar testemunho aqui. Lá na igreja é a irmã Leuda. A irmã Leuda toda semana tem uma bênção para contar, irmãos. Eu fico de cara. Eu falo: meu Deus, o Senhor ama muito essa mulher. É aposentadoria, é livramento. Deus cura câncer, visita parente, salva não sei quem que está lá na Bahia, reforma a casa, vende carro, compra carro. É muita bênção, irmão. É muita vitória. E eu fico lá: glória a Deus, Senhor. Olha para mim, Jesus. É assim ou não é? O problema da fila é quando a gente sai dela. Você pode até sair da fila da lotérica, da fila do banco, da fila do posto de gasolina, mas não saia dessa fila que Deus te colocou. Se alegre com o teu irmão que está sendo contemplado antes de você. Se alegre com ele, se alegra com os que estão alegres. Amém, irmãos? Vai chegar uma hora que Deus vai chamar o teu nome. É por isso que você não pode sair da fila. Eu vim para os judeus, mas se ela tivesse ouvido essa palavra e ido embora, Deus não teria libertado a sua filha. Deus não teria feito um milagre na sua casa.
Então, meu amigo, enquanto a vitória não vem, vai dando glória e não sai da fila. Eu disse que não ia te cansar falando para você virar para o lado, né? Mas tenha misericórdia de mim, amém, irmãos? Diga para umas 3 pessoas, diga assim, não sai da fila. Diga para o teu irmão, cuidado para não perder a benção. Sai da fila não, irmão. A Bíblia diz que depois que Jesus dá esta palavra, o texto diz que ela o adorou. Ela fez o quê? Mas a palavra foi dura, sim ou não? Foi dura. Mas mesmo assim, o que você faz na fila? Adora. O que você faz quando Deus ainda não te respondeu, quando a porta ainda não abriu, quando o diagnóstico ainda não mudou, quando a família ainda não foi salva? Adora. Enquanto a vitória não vem, enquanto eu não tenho um testemunho para contar, eu vou adorando a Deus, até porque eu não estou nele por aquilo que ele pode fazer por mim hoje, porque mesmo que nenhuma porta se abra, mesmo que Deus não ouça a minha oração, mesmo que eu saia desta vida sem viver tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, mas ele já fez na cruz do Calvário. Você estava perdido e foi achado, você estava condenado, mas foi liberto pela cruz, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Agora é claro, irmãos, eu não sou menino, é claro que o Senhor tem promessa de Deus para a nossa vida. Deixa eu ver quem tem promessa de Deus, dá um sinal aí, deixa eu ver. É claro que Deus já liberou promessas para você, claro que Deus já fez em algum momento, através da palavra, através de um profeta. Em algum momento você ouviu uma promessa de Deus e você tomou posse daquilo. A grande questão é que o tempo vai passando e quando as promessas se demoram a cumprir, a gente começa a ficar preocupado, agoniado. É assim ou não é? É só comigo. O tempo está passando e a promessa até agora nada. O tempo está passando e nada de Deus me ouvir, nada de porta abrir, nada de milagre acontecer, nada de sobrenatural. Faça como essa mulher, enquanto a promessa não chega, continue adorando a Deus. Deus ainda não fez nada, mas eu tenho compromisso na minha igreja. É culto na semana, é culto no domingo, é os desafios. Irmãos, tudo aquilo que Deus colocar na tua mão para fazer, faça, mesmo que não esteja acontecendo nada na tua vida. Sabe por quê? Uma hora Deus vai chamar o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Se você sair da fila, Deus vai te chamar e você não vai ouvir. Então continua na fila, meu irmão. Amém? Continua na presença de Deus. Continue no trecho. Lá na nossa igreja a gente tem um termo lá, uns irmãos mais antigos, eles falam assim, continua na brecha. Né, irmãos? Não é dando brecha não, mas é na brecha. Amém, irmão? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não lhe respondeu palavra. Depois ele disse, não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela adora, e ela diz, Senhor, socorre-me. Quem está precisando de um socorro de Deus aí? O meu socorro vem do Senhor. Nesses 25 anos de Batista Shalom, eu quero profetizar que está chegando uma temporada de socorro de Deus para a tua vida. 25 anos é um ano, irmãos, esta é uma data profética, amém? É uma data profética. Eu quero profetizar para você que até agora tem se mantido fiel. Deus está preparando uma nova temporada para a tua vida. Uma temporada de promessas cumpridas, sonhos realizados e respostas e sinais de Deus. Socorre-me, Senhor. A mulher desesperada, socorre-me. Qual foi o clamor da mulher? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de? Tem misericórdia de? Aí ela vai dizer o motivo do seu clamor. Ela diz, a minha filha está em casa miseravelmente endemoniada. Mas a oração dela não foi, tem misericórdia da minha filha. Não, ela diz, tem misericórdia de mim. Mas o problema era com quem? Com a filha. Mas ela orou, tem misericórdia de? Mas o problema era com a filha. Quem foi até a presença de Jesus foi a mãe. A filha estava onde? Em casa. A mãe estava onde? Na presença de Jesus. E a filha estava onde? Vou repetir para você gravar isso. A mãe estava na presença e a filha estava onde? Eu estou pregando para alguém que está aqui na presença de Deus, mas tem um milagre precisando acontecer em casa.
eu estou pregando para alguém que está aqui na presença de Cristo, mas está desesperado, porque alguém lá na sua casa precisa encontrar com esse Senhor, porque precisa ter a vida restaurada. Então eu quero profetizar para você que está aqui, e que está clamando por um milagre lá na tua casa. Você está no lugar certo, orando ao Deus certo, na hora certa, e no momento de Deus, no momento que você menos esperar, Deus vai enviar um milagre lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, quando ela diz, socorre-me, Senhor, quando Jesus fala para ele, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela continua adorando, e ela diz, socorre-me, o Senhor diz assim, a palavra mais dura desse diálogo, irmãos, ele diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A palavra mais dura que essa mulher ouviu. E esse texto, irmãos, eu tive uma crise com essa fala de Jesus, porque como é que Jesus é tão duro? Que palavra dura! Mas quando eu entendi, irmãos, que o Senhor conhece o final das conversas, o final dos diálogos, Ele conhece o final do dia, Ele sabe como vai ser o final do mês, Ele sabe como vai ser o final do ano. Eu não sei nem como vai terminar esse dia, mas Ele sabe. Eu não sei como vai começar o dia de amanhã, mas Ele sabe. Eu não sei como vai terminar essa semana, mas Ele sabe. Eu não sei como vai terminar esse mês, mas Ele sabe. Eu não sei como vai terminar esse ano, mas Ele sabe. Então não fique aflito não, porque Ele sabe o fim. Amém, irmãos? Quem escreveu o roteiro foi Ele. Ele sabe o final de todas as coisas. Quando eu entendi isso, eu fiquei mais calmo. Porque olha que fala dura. Jesus diz, não é bom pegar o pão, o alimento dos filhos, aquilo que foi preparado para os filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava testando, provando a fé daquela mulher. Todo judeu considerava nações pagãs, todas as nações vizinhas que eram pagãs, os judeus consideravam como cães. E Jesus, ele libera essa palavra, e há tanto pensamento, há tanto comentário sobre essa palavra. Há quem diga, não, ele não foi tão duro assim, porque o termo é cachorrinho, é cão doméstico. Mas mesmo assim, irmãos, se alguém te chamar de cachorro, você vai gostar? Claro que não, né? Esse silêncio é o silêncio. Esse silêncio tem um som, não. Quem que gosta aqui de... Irmãos, não tem nexo, né, irmão? Se terminar o culto aqui, você me chamar de cachorro, eu vou ficar bravo com você. Vou chamar o pastor Mal e falar, pastor, esse irmão aqui está me ofendendo. Que palavra dura, irmãos. Que palavra dura. Mas o que me impactou, mais do que a palavra dura de Jesus, foi a resposta da mulher. A resposta da mulher me impactou, irmãos. Porque nem sempre nós vamos ouvir de Jesus palavras brandas, doces, que vão massagear o nosso ego. Às vezes as palavras vão ser duras mesmo, irmãos. E quer saber de uma coisa? Remédio amargo é que cura. Sim ou não? Ah, irmão, ficou dodói? Tem gente que fica tomando remédio 1 semana, 2 semanas. Vai logo no médico, pede para ele te dar uma bezetacil daquelas bem doída. Eu garanto para você que no outro dia você vai estar 0 bala. Sim ou não? Dói na hora, mas cura. E Jesus, irmãos, Ele é pai. E o pai que se preocupa com seu filho, ele sabe o momento certo de exortá-lo. Eu tenho um filho de 4 anos. Eu falo para ele por dia uns 100 nãos. Pelo menos 100 vezes eu estou falando, não, Teodoro, não sobe na rack. Teodoro, desce do sofá. Teodoro, não mexe no fogão. Teodoro, tira a mão do controle remoto. Teodoro, para de jogar as coisas da sua mãe, a tapoer da sua mãe no chão. Teodoro, não mexe no liquidificador. Teodoro, não mexe na tomada. Teodoro, você abriu minha carteira, cadê meu cartão de crédito? Teodoro, o que você fez, Teodoro? Tinha um dinheiro na carteira do pai, onde que está? Teodoro, não mexe no celular do pai. E é toda hora, não. E por que eu falo tanto não para ele? Porque ele não tem noção do perigo.
Aí o pai precisa estar toda hora lá protegendo, porque o não de Deus te protege até de você mesmo. Ah, se não fosse Deus te dando uns não aí na vida. Então quando Deus for duro com você, irmão, fica chateadinho não. Tem uns irmãos que eu falo que quando recebe uma palavra dura, quando o pastor chama atenção, ele fica fazendo beicinho gospel. É só lá no Itapé? Vou aqui também, pastor Mauro. Não pode chamar atenção, não pode chamar de canto, não pode aconselhar. Misericórdia, irmão. De vez em quando Deus manda chicote no lombo da gente, porque Ele nos ama, porque Ele está vendo que nós estamos numa zona de perigo. O pastor tem um cajado e uma vara, é assim ou não é? A ponta do cajado tem uma curvatura. O irmão falou, vixe, é isso mesmo. Todo o rebanho está aqui, ó. As ovelhinhas estão aqui. As ovelhinhas estão no rebanho. Tem um monte de ovelhinha. E o pastor na frente. Sempre tem uma que vai se desgarrar. É assim ou não é? Onde é que está o rebanho? Mas sempre tem aquela ovelhinha que desgarra. Aí o pastor pega o cajado, volta, pega no pescoço da ovelhinha, traz ela de novo para o rebanho, para o aprisco. É assim ou não é? Está todo mundo aqui, glória a Deus, aleluia, hoje tem culto, oh glória, hoje nós vamos adorar, hoje nós vamos cantar, hoje Deus vai falar com a gente, hoje eu vou interceder pela minha casa, vou interceder pela minha família, hoje Deus vai bradar. Aí você está aqui, aí tem uma que está ali, ó. O mistério está aqui, aí sempre tem uma que olha para o lado e se distrai, é assim não é? De vez em quando o pastor mete o cajado no pescoço dela e fala, volta! Aí tem umas ovelhinhas que é tão rebelde que o pastor, ele muda de ferramenta, ele guarda o cajado e pega uma vara. Quando a ovelhinha desgarra, o pastor vai, pau! A ovelhinha faz, é assim? Por quê? Porque o pastor ama, o pastor sabe que ovelha que anda sozinho é presa fácil. Esse irmão que está do teu lado aí é uma ovelha. Agora, presta atenção, toda ovelha é míope. Você sabia disso? Toda ovelha é míope, já nasce com um problema de visão. É míope, não enxerga direito. Ovelha não tem presa. Então não espere que uma ovelha vai te morder, que vai arrancar um pedaço. Não vai fazer isso. A ovelha não tem garra, como as garras da águia, que num voo rasante consegue pegar um peixe dentro da água. E a ovelha é lenta. É a presa mais fácil que existe. Diga para o teu irmão, fala, cuidado ovelha. Cuidado, tu não tem garra, tu não tem presa, tu não enxerga direito, ainda é lento. E quer andar sozinho, irmão. Eu não entendo as ovelhas que querem caminhar sozinha. Deus te chamou para andar em bando, amém? Deus te chamou para andar em bando, irmãos. Porque o que assusta o predador é quando ele olha e ele vê que existe um rebanho que caminha junto. O predador só ataca quem está sozinho. Mas Deus nos chamou, Deus chamou você que congrega aqui na Batista Shalom para caminhar em bando, para caminhar junto, amém, irmão? Amém. Meu Deus, 9h20, o pastor Mauro não falou orar, estou terminando, pastor Mauro. 9h30, prometo, entrego, segura aí. Vocês têm mais 10 minutinhos aí para me ouvir, irmãos, amém? Então segura aí, daqui a pouco vai tomar um café ali, que eu estou vendo ali, um negócio ali preparado ali. Ó, a mulher responde, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que a mulher estava falando? As suas migalhas resolvem o meu problema. As migalhas de Jesus resolvem o teu problema. Agora você sabe qual que é a notícia boa? É que Jesus não tem migalha para você. Jesus tem um banquete, uma mesa preparada. O nosso Deus não é um Deus de migalha. Termino aqui. Primeiro, o texto diz, e ele não lhe respondeu palavra. Depois Jesus dá mais uma resposta. Agora falando, né? Ele diz, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a última resposta de Jesus é, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Primeiro, não lhe respondeu palavra. Segundo, não é bom. Terceiro, eu não vim. Quantos nãos?
3. Quando ele dá o terceiro não para a mulher, dizendo, eu não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, a mulher diz, sim, Senhor. Deus pode falar quantos nãos Ele quiser para você, mas você não pode falar não para Deus. Vou repetir, se Deus falar 1, 2, 3, 4 ou mais vezes, se Ele te disser não, receba com amor. Agora você não pode dizer não para Deus. Nesses 25 anos, pastor, desta igreja, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração que tem muita gente que tem dito não. Deus tem chamado, você tem dito não. Chamado para o compromisso, você tem dito não. Chamado para a oração e você tem dito não. Chamado para o ministério e você tem dito não. Hoje Deus me usa para dizer, chega. Está na hora de você se dispor na obra de Deus. Está na hora de você assumir um compromisso. Está na hora de você segurar as cordas. Deus pode falar não para você, mas você não pode falar não para Deus. Fica de pé aí no teu lugar. Será que você consegue tocar aqui agora, varão? Chama lá a benção lá, cadê? Amém, irmãos? Cadê você que entendeu a palavra? Cadê você que entendeu a palavra? Cadê o grupo de louvor? Sobe aqui para me ajudar, amém, benção? Amém? Nós vamos terminar adorando ao Senhor, cantando mais uma vez o bondade de Deus. Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus. E presta atenção, termino aqui a mensagem. O Senhor Jesus disse assim, mulher, no final do diálogo, depois que a mulher dá esta resposta tão poderosa, o Senhor disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora, a filha dela foi visitada lá na casa. E a filha dela foi liberta. Eu quero profetizar que vai chegar libertação na tua casa. Enquanto nós adoramos Deus aqui agora, Deus vai visitar a sua casa. Enquanto nós adoramos Deus aqui agora, Ele vai entrar lá naquela rua, naquele portão, naquela viela, naquele bairro. Ele vai chegar lá. E quando você chegar em casa hoje, eu quero declarar que você já vai começar a ver uma diferença. Amém, irmão? Você crê nisso? Vamos terminar esse culto adorando a Deus, com toda a força da nossa vida. Porque eu creio que enquanto nós adoramos a Ele, grilhões são quebrados, portas são abertas e respostas de Deus são entregues, amém? Bora adorar? Levante a sua voz, levante a sua voz. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Mais alto que você puder, levante a sua voz, canta. És fiel em todo tempo, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. A voz do Senhor está ecoando aqui essa noite. É a voz do pastor que guia as ovelhas. Na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel. Será fiel amanhã, em todo tempo.
tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Todos os dias da minha vida, assim diz o Senhor, eu estarei contigo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, cante. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Levante a sua mão para o céu. Eu quero terminar essa mensagem profetizando algo para a sua vida, amém, irmãos? Profetizando debaixo da palavra, amém? Eu quero profetizar que 2023 não acaba sem antes Deus manifestar poderosos sinais na tua vida. Haverá resposta de Deus na tua casa, resposta de Deus a orações antigas, libertação, salvação, cura, renovo. Eu quero profetizar, pastor Mauro, para Batista Shalom, um tempo de um avivamento poderoso de Deus. Deus vai levantar jovens, crianças, velhos. Há uma nova temporada de Deus chegando para esta igreja. Se você crê nesta palavra, eu quero te convidar. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aplauda, aplauda, aplauda. Tua bondade me seguirá, Senhor. Canta. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Termino aqui. Seja um profeta de Deus para umas 5 pessoas agora, amém? Eu termino. Profetiza para umas 5 pessoas. Diga: se prepare, porque tem algo novo para chegar na tua vida. Recebe aí em nome de Jesus.